Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de saber. São 5 horas e 42 minutos, está em contato conosco para a nossa conversa de todas as segundas, quartas e sextas, o professor Leandro Carnal. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem aos nossos ouvintes, ainda espantado com as revelações que impedem nosso tédio, né? Parece que cada minuto surge uma nova delação, uma nova pessoa, uma nova questão. Não tem mais bastidores do poder, tudo está na praça, né? Se existem bastidores ainda, imagina a podridão que possa existir, porque tudo está fluindo para a praça, tudo está na imprensa. Vocês lembram de algum período assim na experiência de vocês? A nossa experiência é muito curta, né, professor? Sim, vocês são muito jovens, de verdade. Profusão de notícias, talvez no período do impeachment do Collor, professor, mas só em profusão de notícias. É verdade, aí veio o impeachment e entramos numa pasmaceira com os presidentes seguintes. Houve a crise entre o atentado da Rua Toneleiros e o suicídio de Vargas. Foram semanas de crise, mas nós estamos desde 2013, pelo menos, numa crise contínua, desde as manifestações de junho de 2013, impeachment de Dilma, Temer fazendo de tudo para se manter no cargo e o país sangrando economicamente, inclusive, apesar das primeiras boas notícias, que talvez repitam aquilo que aconteceu com o Bush 1, quando ele já estava perdendo as eleições, surgiram notícias de recuperação da crise econômica. Professor Carnal, eu queria abordar com o senhor a questão do recesso dos parlamentares. Nós falamos disso há alguns dias aqui nos bastidores do poder, e agora tem aí ainda uma indefinição a respeito do tempo que os parlamentares vão ficar em recesso. Então, está se falando aí no dia 17 de julho para o início do período de descanso aí de meio de ano, mas não se sabe quando que eles vão voltar, né? Nesse momento de uma crise política, de um presidente sendo denunciado, a Câmara debruçada aí sobre essa denúncia, os parlamentares poderiam, de alguma forma, melhorar a sua imagem com a opinião pública se reduzissem esse recesso de meio de ano? Pois é, uma preocupação que nós temos muito, que é com a honra e a opinião pública em relação aos parlamentares, que aparentemente eles não têm. O que melhoraria muito seria suspender por completo o recesso e fazer como todos os trabalhadores brasileiros que têm direito a férias uma vez por ano. Porém, existir ou não um recesso não diz respeito a descanso dos parlamentares ou opinião pública. Diz respeito a um jogo político no qual está envolvido o deputado e presidente da Câmara, Maia, que é um jogo relativo a qual é a moeda que o recesso representa, como pode entrar no jogo político, suspender os trabalhos ou retomá-los, que grupos de pressão são beneficiados ou não com o recesso. Então, a gente está discutindo sempre uma questão por aquilo que é secundário, por aquilo que é lateral, por aquilo que é vicinal, como se estivesse em jogo o descanso dos parlamentares, ou como se estivesse em jogo, por exemplo, a questão do patriotismo ou da opinião pública. Está em jogo o poder. Esses são os verdadeiros bastidores do poder. Está em jogo o poder que o deputado Maia exerce e o que ele pode jogar em relação a essa crise. Se ele não tomou uma decisão ainda, é porque não que ele seja uma pessoa indecisa, mas porque ele ainda não conseguiu avaliar qual é o valor e o peso de decretar, suspender ou convocar um recesso parlamentar. Professor, eu quero retomar o seu susto inicial aqui com essa onda de enfim, tudo isso que está aparecendo no Brasil. Tem muita gente achando que a Lava Jato já passou do ponto de parar, que não pode, está desestruturando a malha das empresas brasileiras, fazendo desperdiçar know-how, e que a política não pode ser detratada como tem sido, que o Ministério Público tem poderes demais, que está exorbitando, estamos vivendo o estado policial. Tem muita gente argumentando assim por aí. Mas também tem gente que acha que tudo isso que está acontecendo é apenas um processo de depuração natural em uma democracia que tem instituições maduras que trabalham para purgar a praga da corrupção das suas instituições. E eu queria saber do senhor a sua opinião, especialmente o seguinte: outro dia me chamaram de jacobino, né? Moralista, essa coisa toda. E me lembraram que o Robespierre, na França, acabou sendo guilhotinado, que o culto da virtude, simplesmente, não é virtude alguma. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Bem, os jacobinos nem todos eram tão virtuosos.
afinal alguns jacobinos também eram corruptos. Robespierre, em particular, o advogado nascido em Arras, era em particular famoso por ser o incorruptível. Mas ele foi derrubado muito mais pelas ameaças que ele fez à Convenção Nacional, muito mais pelo jogo de julgamentos sumários, do que por uma questão de virtude ou de não virtude, acima de tudo porque ele não era mais necessário para o jogo político e, acima de tudo, porque a Revolução estava chegando a um esgotamento. Quando a Lava Jato está trazendo a público e outras operações, não apenas a Lava Jato, que existe ainda muita podridão, dizer que nós temos que interromper uma capitulação moral significa este é o grau de podridão que nós vamos ter que conviver. Sim, existe um custo. Existe um custo econômico para o país. Existe uma questão objetiva, apesar de tudo o que foi provado já sobre o Odebrecht, a crise do Odebrecht provoca desemprego e paralisa parte da construção civil. Isso é verdade. Mas interromper agora é como dizer, nós colocamos o dreno na ferida, está saindo pus, mas o hospital não quer mais retirar, porque já faz muito tempo que esse dreno está colocado. Quando começarem a sair pessoas virtuosas dos julgamentos, quando começarem a buscar provas e não encontrarem nada, quando começarem a inocentar pessoas em massa, nós chegamos, enfim, ao fundo do poço. Até o momento que está saindo, é necessário que saia. Ou vamos ter que aceitar que a corrupção e a podridão sejam males necessários para o Brasil existir. Se isso for verdade, eu sinceramente, pela primeira vez, eu diria que eu não quero mais ficar nesse país. Se nós considerarmos que a condição da existência do Brasil é a podridão, a corrupção, e que nós só podemos eliminar 2, 3 ou 10 e temos que manter a maioria, esse não é mais um país viável moralmente. O dano que vai se causar à frente é muito maior. Eu acho que há um problema com o uso político da luta anticorrupção, sempre houve, mas enquanto houver gente dando depoimento, falando de podridões, enquanto em plena atenção da imprensa e da sociedade houver alguém pego com uma mala de dinheiro, é sinal de que as coisas ainda vão muito mal neste país e nós temos que aumentar as investigações e não suspendê-las. Isso me parece lógico, para que esse país possa voltar a existir. Me parece bastante racional e lógico que isso continue. Tem uma passagem na biografia do Howard Hughes, né, que foi aquele magnata americano que fundou a TWA, essa coisa toda. Ele foi perseguido implacavelmente por um senador chamado Ralph Brewster, né? E a história dessa perseguição está muito bem contada no filme O Aviador, que recompõe a biografia dele. E há um momento lá em que ele está sendo acossado por uma CPI do Congresso e perguntam a ele assim, olha, nós fizemos aqui uma varredura na sua casa e encontramos notas fiscais de jantares, presentes, agrados a oficiais da aeronáutica, e ele dono de uma indústria que fornecia aviões para a Marinha Americana, né? Perguntaram para ele assim, isso é suborno? Aí o Hughes responde assim, é claro que é suborno. Enquanto vossas excelências não fizerem aqui leis que proíbam esse tipo de agrado, ele vai continuar sendo usado como técnica de relações públicas, para que a gente possa conseguir favores legalmente. Ou seja, há uma certa tolerância moral, uma tolerância legal para aquilo que não é moral. Nós temos, então, temos que ter um limite de tolerância, é isso? O moralismo puro e absoluto não existe como prática política, professor? Só que nós temos leis contra o fato de pessoas exercendo cargos públicos aceitarem agrados. E o que eu quero chamar a atenção não se trata de relações públicas, mas de pessoas como o governador do Rio de Janeiro e sua esposa, que compram joias com dinheiro público, e isso está fazendo falta no salário dos funcionários. Não estamos falando de relações públicas, estamos falando de canalhas públicas, estamos falando de gente sem ética, não estamos falando de limites morais, mas de ladrões, ladravazes consumados, confessos, julgados. Então não estamos falando de uma questão teórica moral, mas gente que desviou dinheiro que faz falta na saúde e na educação, gente que desviou dinheiro essencial para esse país, para suas contas, para suas cafonices em hotéis e jantares de luxo na França, para suas joias. É isso que nós estamos falando. Eu acho que temos que ter consciência que não estamos discutindo o sistema político, estamos discutindo ética básica de ladrões. Os ladrões dominaram esse sistema e não dá para dizer estes são os meus ladrões. Não dá para separar na caverna do Alibaba
dos 40 quais são os menos ruins. Tem que esvaziar a caverna do Alibaba para que o público tenha acesso aos tesouros que foram roubados. Isso me parece muito claro. E nós temos que fazer isso, ainda que o sistema judiciário seja imperfeito, ainda que muita gente possa usar isso para promoção política, não é uma questão da Lava Jato. A Lava Jato é menor, é uma questão do Brasil, uma questão da nossa cidadania. E isso que está em jogo não é um juiz, não é um promotor, não é um Ministério Público, é o país que está em jogo. E isso é fundamental para que a gente consiga voltar a existir minimamente. Sempre haverá corrupção na espécie humana. Sempre haverá, como houve na Coreia do Sul, a presidente foi afastada. Mas ela tem que ser episódica, tópica, passageira e não estrutural como está sendo. Tem que investigar muito mais, porque se a condição do funcionamento do sistema econômico está sendo a corrupção, nós temos que repensar o sistema econômico, porque senão ele implode de novo e de forma pior. A recidiva de uma doença é muito pior do que a primeira infecção. Professor Leandro Carnal, sempre conosco aqui nos Bastidores do Poder. Obrigada, professor. Até a próxima. Um beijo, hein? Vamos ao outro.